Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao segundo episódio de O Espantado. Bom pessoal, hoje nós vamos contar 2 relatos, tá? Mas antes de iniciar, eu gostaria muito de pedir a ajuda de vocês, se inscrevendo no canal, clicando no gostei, deixando um comentário. Vai ajudar bastante para o YouTube entender que vocês estão gostando do meu vídeo e entregar para cada vez mais pessoas. Tudo bem? E o nome do primeiro relato é Correntes de Mensagem. Olá, tudo bem? A história que estou te enviando aconteceu em 2024. Naquela época, estava em alta as correntes de mensagem de terror pela internet. A maioria dizendo que havia algumas pessoas sofrendo e se não divulgássemos aquela mensagem para X quantidade de pessoas, seríamos amaldiçoados. Alguém aqui já recebeu essas histórias? Eu lembro de já ter recebido também esses tipos de história ao longo aí dos anos na internet. Pois bem, um dos meus maiores medos vem dessas correntes. Nunca fui uma pessoa de acreditar nessas coisas. Sempre achei ser besteira e imaginação das pessoas, mas isso mudou no dia 14 de 3 de 2024. Olha, tem até data! Quando recebi uma mensagem em uma rede social contando a história de uma garota de aproximadamente 16 anos, que infelizmente acabou partindo dessa para melhor, mas que seu desencarne havia sido cheio de sofrimento e tristeza. Não possuía o amor da família e acabou tendo um final bem sofrido. Ao término da história, dizia que eu tinha 24 horas para compartilhar com o máximo de pessoas possíveis, senão ela viria me assombrar pelos próximos 5 dias. Eita, meu Deus! Obviamente, eu ignorei aquela mensagem e tentei colocar na cabeça que era besteira que as pessoas gostavam de compartilhar. Mas eu estava enganado. Meus próximos 5 dias foram os piores da minha vida. No primeiro dia, a manifestação foi bem pequena. Na época, dormia em um quarto consideravelmente grande e escuro, mas a luz que entrava na janela, vinda do poste de luz, trazia um leve feixe de claridade para o canto mais distante do quarto. Naquele dia, apenas acordei 3 horas da manhã com uma sensação de que havia alguém me observando. Apenas. Essa sensação para mim já é horrível, ter alguém observando, ter esse sentimento de que tem alguém te observando para mim é horroroso já. No segundo dia, após chegar da escola, senti a energia do meu quarto estranho, um pouco pesada, não sei explicar, mas logo pensei que seria influência daquela mensagem e ignorei, até chegar a noite. Enquanto eu dormia, tive um pesadelo. Nele, estava em um quarto bem parecido com o meu. Lá do fundo da escuridão vinha uma garota, toda torta, parecendo estar toda quebrada, se contorcendo em minha direção. Pouco antes de conseguir chegar até mim, acordei em um grito de susto. Misericórdia, só o segundo dia, hein? Tem 5 pela frente. No terceiro dia, eu já estava aceitando o que estava acontecendo, e o meu maior medo era que ela conseguisse fazer alguma coisa contra mim. Ao anoitecer, decidi deixar as luzes do quarto acesa. Dessa forma, parecia que o medo reduzia. E foi assim que acabei pegando no sono. E mais uma vez, tive o mesmo sonho. Mas agora, ela não estava mais distante, mas sim do meu lado, se contorcendo e tentando tocar na minha pele. Misericórdia. Ela tinha um cheiro horrível de podre, cabelos compridos e úmidos, usava um vestido encardido. Sua pele tinha um aspecto pálido, sujo e em decomposição em alguns locais. E mais uma vez, quando estava a pouco de conseguir me tocar, acordei novamente em um grito de desespero. No quarto dia, eu já tinha dificuldade em entrar no meu quarto. Sentia a presença dela o tempo inteiro, mas se intensificava quando eu estava no quarto. Eu tinha medo de contar para meus pais,
Imaginava que a resposta seria um "para com besteira, menino". Devido a isso, não contei. Nesse dia, enrolei o máximo que pude para ir dormir, pois sabia o que estava me esperando. Dito e feito. Quando criei coragem, entrei no quarto e fui dormir, adivinha? Entrei no mesmo sonho novamente, mas dessa vez ela chegou bem perto ao meu rosto e dos seus olhos saíam larvas que caíam pelo rosto e escorria para o chão. Nesse sonho, ela falou comigo. Disse que o 5º dia estava próximo e que ainda não havia acabado. Após acordar, eu recusei a dormir novamente e virei a madrugada até dar a hora de ir para a escola. No 5º dia, eu estava cansado. Algumas noites sem dormir bem por conta dos pesadelos e uma noite basicamente passada em claro. Eu estava com sono. Mas o medo parecia maior. Eu me recusava a pregar os olhos. Acho que não queria ver o que estava por vir. Mas o inevitável aconteceu. O sono me pegou e mais uma vez eu estava no mesmo quarto. Só que dessa vez eu estava deitado em uma cama, de barriga para cima. Estava meio atordoado, acordei olhando para o teto. Quando olhei para o lado, lá estava ela, deitada, tocando aquelas mãos frias em mim. O toque me passava uma sensação horrível, um sentimento de tristeza e desespero. Só queria que aquilo acabasse, mas parecia que os segundos passavam cada vez mais lentos. Até que uma voz grossa me fez despertar daquele pesadelo. Era meu pai. Disse que eu estava gritando descontroladamente e veio me acudir. Nunca fui tão grato a ele. Galera, pior que eu já tive essas questões de paralisia do sono. Não sei se mais alguém teve aqui. Se teve, deixa aí no comentário pra gente poder saber também. Mas todas as paralisias do sono que eu já tive até hoje foram, assim, experiências horrorosas. Não gostaria de ter novamente. Bom, após aquele dia, o ciclo parece ter fechado e eu nunca mais a vi. Desde então, nunca mais ignorei nenhuma corrente que chegasse até mim. O relato acaba por aqui. Eu já cheguei a receber também algumas correntes. Me conta aqui se vocês também já chegaram a receber essas correntes, o que vocês fizeram, se compartilharam, se não compartilharam essas correntes. Eu confesso que eu era um pouco bundão, então eu sempre acabava compartilhando ali para um ou para outro, na intenção de evitar que isso acontecesse realmente. Bom, bora pro próximo relato. Noite na casa da avó. Me chamo Isaura e esse relato aconteceu quando eu tinha 10 anos. Em um belo dia do final de semana, eu e minha prima havíamos marcado de dormir na casa da nossa avó. Encontro de prima, sabe? Para gastar aquele tempo livre e brincar um pouco. Minha avó era uma senhora bem religiosa e costumava dormir bem cedo, e não assistia televisão. Após ela ir se deitar, eu e a minha prima fomos assistir TV. O volume tinha que ser baixo, pois a sala ficava do lado do quarto da minha avó e não podíamos acordá-la. A divisão do quarto para a sala era feita por uma porta sanfonada, sabe? Bem antiga e barulhenta. Sei, eu acredito que mais pessoas aqui conheçam também. Essa porta fez parte da vida de muita gente. Barulhenta que só. Quando foi por volta das 11h30, ouvimos a porta do quarto abrir. Logo, paramos com a conversa paralela e ficamos bem quietinhas assistindo TV. Minha avó passou pela sala e foi até a cozinha. Combinei com a minha prima que iríamos esperar a avó voltar para o quarto e depois voltávamos com a conversa. Nisso, passou 30, 40 minutos e nada dela voltar. Questionei minha prima se havia visto a nossa avó voltar, mas nenhuma de nós duas tínhamos visto. Olhamos para a cozinha e a luz estava acesa, confirmando que ela estava lá. Ficamos com medo dela ter passado mal ou algo do tipo e decidimos ir verificar. Prudente, foi prudente. Ao chegar na cozinha, notamos que sob a mesa havia um copo com um dedo de café. Achamos estranho, pois ela nunca ia dormir com a louça suja,
E sim, nós vimos nossa avó passar pela sala e ir até a cozinha. Fazendo jus a 2 crianças, fomos até o quarto, acordamos a nossa avó para confirmar se ela tinha ido até a cozinha tomar um café. Ela acordou assustada e disse que não, que estava dormindo até aquela hora que nós acordamos ela. E aí eu te deixo um questionamento. Quem passou por nós aquela hora então? Eu e a minha prima corremos para dormir após isso, ansiosos para poder ir embora no dia seguinte. E aí, pessoal? Mais alguém aqui já teve algum relato parecido? Eu, particularmente, já tive relatos bem parecidos de ver uma pessoa passar e essa pessoa não voltar e aparecer depois. São coisas, assim, muito macabras. E é isso, o vídeo termina aqui. Muito obrigado por todos que acompanharam o 2º episódio. Pretendo cada vez mais ir melhorando e me aprimorando mais, tá? E espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!